Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início ao debate organizado pela Escola Legislativa Paulo Freire da Câmara Municipal de Limeira e também a Faculdade Anhanguera. Gostaríamos de convidar para que ocupem os seus lugares aqui na mesa do debate, senhores candidatos, que foram... Essa ordem de sorteio obedece ao critério que foi feito há algumas semanas, certo? Então, convidamos para que suba à mesa o senhor candidato Tiago Gardinali. Convidamos o senhor candidato Abraão de Jesus. O senhor candidato Gildo da Gramola. A senhora candidata Ederli Vieira. O senhor candidato Ronei Martins. Convidamos também o senhor candidato Dr. Alex Pelisson. Convidamos a candidata senhora Dani Braz. Antes de iniciarmos o debate desta noite, gostaríamos de convidar o diretor da Faculdade Anhanguera, senhor Renato Cividini, para a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Boa noite aos candidatos, candidatas, aos nossos alunos, a todos os presentes, em nome da Faculdade Anhanguera de Limeira e do Grupo Croton Educacional, dou as boas-vindas a todos na nossa faculdade, sintam-se em casa e agradeço bastante a iniciativa do curso de Publicidade e Propaganda, representado pela coordenadora Cristiane Navarrete, em trazer para dentro da nossa instituição a possibilidade de debater ideias, de ouvir os nossos possíveis e futuros representantes da região de Limeira, da cidade de Limeira, do estado de São Paulo, na Câmara de São Paulo, e, além das boas-vindas, desejar boa sorte a todos, que façam uso consciente e adequado, agradável, né, das palavras, para que a gente possa enaltecer o nosso momento democrático e fazer com que esses debates realmente contribuam para a construção de um país que a gente deseja, que é um país melhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bom debate. O debate de ideias é um instrumento fundamental para a construção de qualquer processo democrático. É uma importante etapa que antecede realizações para que estas sejam embasadas e possam ser fruto de um processo participativo. Serve também para que diferentes pontos de vista possam ser comparados e para que possamos estabelecer compromissos na hora de votar e também na hora de ser votado. O debate e sua mediação devem ter como diretrizes os princípios éticos e as normas estabelecidas pela comissão organizadora, aceitas pelos candidatos e pelas candidatas, no sentido de se fazer sobressair o confronto de ideias e de propostas, recomendando-se a civilidade das intervenções dos candidatos e da plateia, a moderação dos participantes, inibindo-se os excessos de apoiadores. O objetivo do debate é exclusivamente apresentar e defender as propostas e as ideias de atuação para os próximos 4 anos de mandato. Lembrando que essa atividade é organizada pela Escola Legislativa Paulo Freire, da Câmara Municipal de Limeira, e também pela Faculdade Anhanguera, e, como já disse, todos os candidatos terão as mesmas condições de tempo e exposição que nós vamos explicar à medida em que o debate for acontecendo aqui nesta noite.
Vamos iniciar então o nosso primeiro bloco. Neste bloco, cada candidato e cada candidata terá 2 minutos para suas saudações iniciais, em ordem previamente sorteada na presença dos assessores. Lembrando que o tempo será rigorosamente respeitado. Quando faltarem 15 segundos para dar o tempo de 2 minutos, este mediador falará 15 segundos. Vocês concluam suas saudações e então, quando o tempo que está ao meu lado esquerdo se esgotar, a palavra então será cassada. Começamos agora com o candidato Tiago Gardinali. Boa noite, candidato. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, parabéns à iniciativa da Anhanguera e da Escola Legislativa, fico muito feliz em estar aqui com vocês. Eu sou jornalista, estou há 8 anos na TV Mix, aqui de Limeira, com um programa de jornalismo de prestação de serviço. Nunca saí candidato, é a primeira vez que estou me candidatando, e surgiu uma ideia, um projeto de poder ampliar aquilo que a gente já faz na televisão com uma atuação enquanto deputado estadual. Eu, como repórter, eu estou todos os dias nas ruas, em contato com os problemas que a população tem, sei exatamente em cada canto da cidade de Limeira o que é que precisa ser feito, quais são os problemas de saúde, de educação, os problemas de segurança, os problemas de infraestrutura urbana, porque a minha profissão é atender a população. A minha profissão é estar nas ruas, fazendo reportagens que têm o objetivo de prestar um serviço de uma utilidade pública e que nós buscamos, através do trabalho da televisão, do trabalho enquanto jornalista, nós buscamos as soluções. Mas, muitas vezes, estas soluções, elas estão distantes, ou por má vontade dos governantes, elas demoram a acontecer. Penso que, como deputado, eu consiga ter mais força nesse trabalho que eu já exerço há muitos anos. Eu sei exatamente cada ponto da cidade que precisa de atenção. E por isso que eu vim até aqui para propor as minhas ideias e pedir a vocês o voto. O meu número é 14190, porque a minha plataforma é segurança pública, nós precisamos de mais segurança e eu quero, como deputado, fazer muito mais do que já fiz como repórter. Obrigado, candidato. Passaremos a palavra agora ao senhor candidato Abraão de Jesus. Senhor Abraão, boa noite. Boa noite a todos também aqui presentes. Sou Abraão de Jesus. Meus queridos, eu sou cabeleireiro e sou suplente de vereador aqui nessa cidade, onde tivemos aí aproximadamente na última eleição 200 votos a mais que 4 vereadores que hoje se encontram na Câmara Municipal de nossa cidade. Também temos projetos de trabalhar, auxiliar essa cidade aqui a se desenvolver, uma cidade que vemos que se encontra realmente atrasada e precisamos dar a nossa parcela de contribuição para poder ver a cidade que sonhamos se desenvolver. Eu acredito que esse sonho não é o sonho só do Abraão de Jesus, mas é o sonho de cada um que aqui se encontra, que está estudando, que quando sair da faculdade precisa encontrar um emprego que realmente vá de encontro àquilo que vocês gastaram. Então, eu quero agradecer também à Faculdade Anhanguera e toda a comissão que montou. Quero dizer a todos que eu fui informado de última hora, mas estamos aqui para tentar contribuir para que seja interessante e salutar essa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor candidato. Passaremos a palavra para a sua saudação agora ao candidato Gildo da Gramola. Senhor Gildo, boa noite. O senhor pode saudar. Boa noite a todos. Eu sou o Gildo da Gramola, sou empresário há 40 anos e vi uma necessidade de entrar na política. Fui convidado pelo ex-vereador Pilão, que é o presidente do meu partido, que é uma pessoa que a gente considera aqui na cidade, que é uma pessoa que fez um belo trabalho, e resolvi participar. Tenho 61 anos, já estou com a minha vida definida como empresário e gostaria de ajudar a política, porque a gente está vendo que tem muitas coisas que deixam a desejar. Eu acho que temos que fazer para Limeira. Nós temos muitas crianças na rua, nós estamos deixando de fazer creche para fazer casa de recuperação de jovens. Vamos fazer creche, recuperação de jovem,
não vai existir daqui 10 anos se a gente recuperar as crianças hoje. No meu tempo de criança podia trabalhar. Hoje não pode, é lei. Tudo bem, está certo. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe me mandou para uma oficina. Falou, você vai trabalhar na oficina. Falei, mas mãe, eu não vou receber nada. Ela falou, mas você não vai ficar na rua. Falei, nossa, mãe, não vou receber nada, mas você não vai ficar na rua. Hoje eu agradeço, hoje eu sei porque ela fez comigo. Ela fez eu ser o empresário que eu sou e ter a vontade de lutar pelas crianças, pelos jovens, né? Apesar da minha idade, eu estou aqui para lutar e para ajudar a Limeira. Porque 18 anos sem um deputado estadual, ninguém merece, né? Como empresário, eu não aceito isso. 15 segundos. Então, é o que eu gostaria de passar para vocês. E daqui a pouco tem as propostas, né? Aí a gente vai discutir melhor, vai trocar mais ideia, mas de momento é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor candidato Gildo da Gramola, pela palavra. Passaremos a palavra agora à candidata senhora Ederli Vieira, que terá 2 minutos para a sua saudação. 2 minutos e meio. É só o que eu peço. Boa noite, senhoras e senhores. Crianças que aqui estão. Eu sou a mulher que mora no carro com os cachorrinhos. Discriminada pela sociedade, humilhada. Eu conheço de cor e salteado tudo que as pessoas precisam. Convivo no meio da banda podre. Coisa que ninguém suja o sapato aqui para ir ver tudo que passa. Portanto, a minha luta, e vai ser sempre a minha missão com Deus, porque eu não juro para o ser humano é falho. Eu sou o último em tudo. Portanto, a minha luta é para tirar os animais das ruas, eu tenho projeto para isso. E para cuidar das pessoas deficientes e das pessoas carentes que estão jogadas pelas ruas, e as pessoas falam que não pode ajudar, que não tem como ajudar, que tem candidato aqui na mesa que se negou de me ajudar. Portanto, eu sou Ederli Vieira, 28400 estadual pelo PRTB. Se vocês quiserem uma pessoa limpa, de passado limpo, eu sou essa mulher. Não vou debater com ninguém, porque eu já estou respondendo. Se eu tivesse saído candidata a vereadora como eu saí, e tivesse ganho, jamais eu largaria a minha candidatura pela metade e ia pleitear outro cargo que é o mesmo por um dinheiro maior. Portanto, eu jamais o largaria e faria um bom governo para ajudar a população, que Limeira está péssimo, está precário, e as pessoas não percebem isso. Meu Deus, abra os olhos e saiba como votar. Eu peço em nome de Deus, gente. Vocês não sabem o que é viver nas ruas. Vocês não sabem o que é viver nas ruas. Eu sei o que é passar fome e depender do meu CD, fazer faxina, catar entulho no meu carro, catar latinha para sobreviver e tratar dos meus cães. É só isso que eu quero falar. Não vou debater com ninguém. Obrigado, e agora candidata. eu me despeço. Obrigada, Ederli Vieira, 28400. Obrigada. Passaremos a palavra agora para a saudação do candidato, o senhor Ronei Martins. Boa noite, Ronei. Olá, gente. Boa noite. Eu peço licença dos meus colegas para falar em pé. Eu tenho o hábito de me posicionar sempre que me dirijo às pessoas. Gente, como disse o senhor Ronei, iniciei minha vida pública em 2004, tinha 24 anos. Portanto, hoje, 10 anos depois, com 34 anos, já acumulei, estou hoje na condição de presidente da Câmara Municipal de Limeira, no 2º mandato, e hoje presido o Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Piracicaba, que reúne 22 cidades e uma população estimada em torno de 1.300.000 habitantes. Mas esta história toda não começou da cabeça de um certo Ronei. Isto é fruto de um trabalho, de um projeto coletivo, de um desejo coletivo. Este mandato que eu represento, já na sua 2ª condição, já há 6 anos, ele está respaldado num conselho político formado por aproximadamente 30 pessoas de Limeira que orientam e determinam a conduta do vereador, no caso, este que vos fala. A ideia é simples,
é que na condição de deputado estadual também repliquemos este modo de atuação política, porque política não se faz sozinho e não há salvador da pátria. Ou vamos juntos, construindo uma sociedade melhor, cada qual na sua responsabilidade, ou todos participamos juntos deste projeto, ou não vamos ninguém. 15 segundos. A proposta do Ronei, colocada aqui para os senhores, é que nós construamos um mandato de deputado estadual coletivo, com a participação da nossa cidade e da região. É isso que eu tenho para dizer e vamos debater. Muito obrigado. Passaremos a palavra agora para a sua saudação ao candidato Dr. Alex Pelisson. Candidato, boa noite. Boa noite a todos. Agradeço inicialmente os organizadores deste debate pela oportunidade de falar com vocês e principalmente pela contribuição positiva que esse debate político vai promover em nosso processo eleitoral. Eu cumprimento de igual maneira todos os candidatos aqui presentes, bem como o mediador responsável pela condução dos trabalhos e todos os interessados neste debate político que estão hoje aqui. Eu tenho 30 anos de idade, nasci em Limeira. A minha formação acadêmica, ela se concluiu integralmente em nossa cidade. Hoje sou advogado e exerço essa profissão há 7 anos, aproximadamente 7 anos. Eu não sou político como os que estamos acostumados a ver por aí. Eu tenho uma maneira diferenciada e, sobretudo, coerente de pensar política. Perfeito ninguém é, mas honesta, toda pessoa de bem tem a obrigação de ser. Eu quero construir uma trajetória política diferenciada e positiva para a nossa cidade. A gente vai hoje aqui ver muitos projetos, muitos planos de governos bonitos. Mas nós candidatos, antes precisamos entender, de fato, quais são as nossas reais prerrogativas, quais são as nossas atribuições. E também entender as nossas limitações parlamentares, porque elas existem. Temos que ter responsabilidade para falar com o eleitor. Não podemos fazer promessas candidato, que não podem ser cumpridas. Seu tempo está esgotado. Desculpa. Para as suas... Para as suas saudações iniciais, convidamos agora a candidata Dani Braz. Dani Braz, boa noite. Boa noite. Meu nome é Daniele Momete Braz, tenho 30 anos, sou limeirense, nascida e criada em Limeira. Minha vida, vamos dizer assim, eu sou psicóloga, mas a minha formação foi com muita dificuldade, porque meus pais são de família humilde, mas conseguimos batalhar, Deus deu graça, a gente conseguiu superar as dificuldades. Então, eu sou fruto de uma geração de pessoas trabalhadoras e que lutam por seus objetivos. Sou estudante também, faço mestrado em saúde pública na Unicamp. Também foi muito difícil conseguir, mas graças a Deus também consegui uma vaga lá e entrar. E eu sei de muitas necessidades, aprendi muito sobre o SUS. Então, um dos projetos é voltado à área da saúde. E o que mais me incentivou à política foi justamente a questão de poder conhecer um pouco mais sobre a questão pública, que até então não tinha interesse ou vontade, justamente porque eu me sinto desacreditado como vocês. Mas, ao passar a conhecer um pouco mais do quanto a política pública pode influenciar, num país, num estado, numa cidade, então eu pude perceber que é através dela que a gente pode reconquistar a renovação aí do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. E é por isso que eu quero lutar, é pelas pessoas, é pelo melhor delas e poder dar o meu melhor por isso. Muito obrigado, a candidata Dani Braz.
pelas suas palavras. E agora nós partiremos para o segundo bloco desse debate, lembrando que o debate é organizado pela Escola Legislativa Paulo Freire, da Câmara Municipal de Limeira, e também pela Faculdade Anhanguera. E o tempo a gente estipulou antecipadamente com os candidatos para que todos eles possam ter o mesmo espaço dentro dessa atividade, tá certo? O segundo bloco funcionará da seguinte forma: o mediador fará uma questão que será sorteada nesse momento entre as previamente selecionadas pela comissão, para cada candidato na mesma ordem da apresentação. Cada candidato terá 2 minutos para responder cada uma das questões que nós iremos sortear. Lembramos que essas questões foram selecionadas entre as que foram elaboradas pelos alunos de Publicidade e Propaganda aqui da Faculdade Anhanguera, ok? O primeiro candidato, então, que irá responder será o candidato Tiago Gardinali para a seguinte pergunta. Candidato Tiago Gardinali, e o problema da escassez de água em São Paulo? O que pensa a respeito disso? 15 pessoas perguntaram esta questão. A partir do momento em que o candidato começar a falar, será contado, então, 2 minutos. Olha, eu quero parabenizar os alunos, né, o aluno ou mais de um que fizeram essa pergunta, porque realmente é uma preocupação que nós temos, a questão ambiental. Logicamente que a obrigação do deputado estadual, enquanto legislador, é de destinar emendas e verbas que nada mais são do que o dinheiro dos impostos de vocês, que vocês recolhem todos os dias, destinar para os municípios para que sejam criadas políticas ambientais, como, por exemplo, a do uso racional e consciente da água. Nós tivemos uma grande responsabilidade aqui em Limeira, em muitas cidades da nossa região, da falta de campanhas de conscientização para que nós não tivéssemos chegado a esse nível crítico que estamos vivenciando no dia de hoje. Lamentavelmente, na cidade de Limeira, a atual administração municipal, o governo Paulo Radich, ao qual o vereador Ronei, presidente da Câmara, faz parte, o grupo do vereador Ronei, não houve um empenho para que fosse criada uma campanha para conscientizar a dona de casa que, por exemplo, ao lavar o quintal, ela poderia reutilizar a água da máquina, a água da cozinha, em vez de abrir a torneira e desperdiçar a água. Tivemos em Corderópolis uma ação muito bem pensada, que foi a punição, a multa para aquelas pessoas que, em meio à seca, estavam desperdiçando água. 15 Infelizmente, segundos, candidato. em determinadas situações, meus amigos, tem que doer no bolso para que as pessoas tomem consciência do que significa o desperdício de água. A conscientização por parte das administrações municipais poderia evitar que estivéssemos nesse nível crítico de falta de água. Muito obrigado. A próxima questão será dirigida ao candidato senhor Abraão de Jesus. Candidato, quais são suas propostas para a memória e o patrimônio cultural, em específico para os museus e os arquivos? Essa pergunta, elaborada então para o senhor candidato Abraão de Jesus. Eu acredito que a cultura da nossa cidade ela é esquecida. Eu acredito muito mais nisso, que não está sendo valorizada a cultura da nossa cidade. É um caso que tem que ser debatido, que tem que ser levado a sério, até porque os valores do nosso município, hoje, quando se trata de dar esse espaço, eu vou citar aqui um exemplo, a algumas amigas minhas que trabalham com dança, falta esse espaço para eles. Começou agora há pouco tempo, abrir espaço à dança, a espaço a eles poderem estar difundindo dentro da sociedade e descentralizando isso para os bairros. Então, eu acredito que esse é um caso que ainda precisa ser muito discutido e que, na realidade, tem sido deixado de lado. Então, essa é a minha resposta a essa pergunta. Ok, obrigado, Abraão. A próxima pergunta será dirigida ao candidato senhor Gildo da Gramola.
Candidato. Por que Limeira não tem uma universidade federal? O senhor tem algum projeto em relação a isso? Foi por isso que eu vim na política. Foi para isso que eu vim na política. Só que nós temos que fazer uma faculdade de medicina para pobre. Aqui, na região, só tem faculdade de medicina para rico. Eu estou dizendo porque eu tenho 5 filhos. 4 são formados. Mas com muito esforço e com o trabalho. E nós temos esse dinheiro lá em São Paulo para trazer uma faculdade para Limeira, para as pessoas necessitadas. Hoje nós não temos médico. Por que não temos médico? Filho de rico estuda, ele vai para a fábrica do pai. Filho de pobre estuda, vai para o hospital, vai trabalhar, vai ajudar o governo, vai ajudar o povo. Eu sempre tive essa questão comigo. A faculdade tem que ser para filho de pobre. Eu vejo, quando os meus filhos foram para a faculdade, se eu não tivesse dinheiro, não teria formado eles. Tenho médico, tenho engenheiro, tenho administrador de empresa, e estou acabando de formar um em agronomia. O último está se formando em agronomia em Piracicaba por conta do governo. Os outros 3 eu tive que pagar. Eu quero uma faculdade para pobre. O pobre precisa ter a faculdade. Saiu da faculdade, vai trabalhar. Tem serviço, estão precisando de médico. Agora, trazer médico lá de Cuba, trazer médico não sei de onde, e está piorando a situação cada dia que passa. Nós precisamos fazer as nossas crianças ser médicos, para eles trabalharem. Muito obrigado. Próxima pergunta será dirigida para o candidato Ronei Martins. E a pergunta ao candidato é: quais são suas propostas em relação ao meio ambiente e ao combate à poluição? Pois bem, enquanto deputado estadual, e o doutor Alex deixou bem claro, o deputado estadual tem prerrogativas limitadas. Então, essa conversa de que deputado vai construir isso, construir aquilo, fazer isso, fazer aquilo, conversa fiada. Prerrogativa do deputado: primeiro, acompanhar a execução orçamentária do orçamento do Estado. Esta é uma prerrogativa fundamental do deputado estadual. Por quê? Porque o orçamento do governo do Estado é uma peça bilionária. E este dinheiro ele é destinado para os setores a partir da decisão da Assembleia Legislativa, na qual estão 94 deputados. Eu, enquanto deputado estadual, devo primar para que a peça orçamentária do governo do Estado atenda às necessidades do nosso povo, e aí caberá a atuação deste deputado para que os recursos do governo do Estado sejam destinados prioritariamente para garantir a manutenção dos nossos mananciais, para garantir políticas públicas de preservação ambiental, para que nós não tenhamos o caos que está sendo verificado hoje no estado de São Paulo com a falta de água. Falta de água não é questão de racionamento e de consumo consciente, não. É também. Mas o governo do estado não fez a lição de casa. Enquanto o governo federal levou água para o Nordeste, com a transposição do Rio São Francisco, o governo do estado não fez a lição de casa aqui em São Paulo. E é por isso que nós estamos sofrendo este problema com a escassez de água. Porque não foi feita a lição de casa. O que nós precisamos fazer? Promover os produtores de água, garantir a manutenção e a preservação das nossas matas ciliares, para que haja produção de água. 15 segundos, senhor candidato. Garantir a recarga dos lençóis freáticos, que são responsáveis pela manutenção da nossa reserva hídrica. Tudo isso o governo do estado pode fazer e eu vou cobrar e contribuir. Muito obrigado. A próxima questão será dirigida ao candidato Dr. Alex Pelisson. E a pergunta ao candidato Alex é: o senhor considera que as eleições, da maneira como são realizadas, significam de fato uma democracia? Bom, esse é um assunto que eu entendo que está na pauta dos presidenciáveis, inclusive, e trata especificamente da reforma política. Nós vivemos, acredito eu, uma democracia muito jovem ainda.
entendo e acho salutar pensarmos desde já em reformas políticas que objetivem a reformulação. Vejam só, participamos, aqui temos diversos candidatos, vários partidos políticos. Não há nenhuma política pública no que diz respeito à possibilidade de limitação das eleições. Eu penso que a política, ela não é uma profissão, logo ela é uma função. Sendo uma função, cabe a todos aqueles que estão diante de um governo buscarem políticas que visem, sobretudo, tornar o nosso sistema político, que hoje não favorece as pessoas que buscam, na política, promover ideias e debates conscientes e sadios, uma vez que a reforma política, ela urge, e é um tema tratado, inclusive, pela candidata Marina Silva e também pelo Aécio Neves. Nosso país vive uma democracia falsa. Em razão disso, nós precisamos, mais do que nunca... 15 segundos, senhor candidato. Mais do que nunca, pensarmos na reformulação do sistema político presente. Obrigado. Vamos, então, à última pergunta do segundo bloco do debate, que será dirigida à candidata Dani Braz. Senhora candidata, o que a senhora pretende fazer para melhorar o transporte público? Eu usei transporte público muitos anos na minha vida, e, se precisa, eu ainda uso. E eu sei que é um desrespeito quando você fala que a pessoa tem que usar cinto, uma série de coisas, quando o transporte público mal você fica em pé direito. Então, como pode uma política, de repente, cobrar do cidadão tanto zelo no seu carro, e quando o transporte público, ao mesmo tempo, sequer tem o respeito humano da pessoa estar lá dentro dele? Eu acredito que existem formas de se melhorar, sim, né? A partir de uma série de incentivos que o governo possa, então, batalhar por empresas que tenham o interesse, o compromisso de melhorar esta questão juntamente, né? A população também poder ter a sua expressão, né? De poder reclamar da questão do horário e de uma série de dificuldades que a gente enfrenta quando vai se pegar um ônibus. E, principalmente, empresas, né? Se for o caso, a gente, muitas das vezes, tem empresas privadas, e, se for o caso, acho que isso pode ser uma demanda do próprio governo, se tiver que melhorar, e as empresas privadas não dão conta. Mas o importante é que o problema tem que ser sanado. E uma das formas é justamente batalhar nessa questão de se ter mais ônibus, de se ter mais dignidade para as pessoas. Aí, sim, eu posso dizer que a pessoa provavelmente vai diminuir um trânsito, por exemplo, em São Paulo, quando a pessoa souber que vai chegar no ônibus e vai ter lugar. Eu já usei ônibus 15 segundos, e teve candidata. vezes de ir trabalhar e o ônibus passar reto porque estava lotado e eu ter que chegar atrasada no trabalho, coisa que eu nunca gostei, nunca admiti. Então, realmente é uma melhoria e faz parte aí do nosso desejo de mudança. Tempo esgotado. Obrigado aos candidatos. Antes de partirmos para o terceiro bloco, foi solicitado pela assessoria do candidato Ronei Martins direito de resposta por uma citação direta feita neste bloco, nesse momento, e a comissão organizadora, que é formada, a comissão julgadora, desculpe-me, que é formada por um membro da Escola Legislativa e 2 membros da Faculdade Anhanguera, concedeu o direito de resposta ao candidato Ronei Martins, que tem, a partir de agora, 1 minuto para falar sobre o assunto ao que seu nome foi citado. Eu quero usar esse tempo para debater, não vou revidar o meu candidato, não. Quero dizer o seguinte: o transporte público em Limeira é precário mesmo. E há medidas para modernizá-lo e melhorá-lo. Medidas que, inclusive, eu, enquanto arquiteto e urbanista, planejei para a nossa cidade, mas que, infelizmente, ainda não foi colocado em prática. O sistema de transporte público em Limeira, a primeira coisa que precisa vigorar, precisa ser um direito social garantido.
Precisa ter tarifa zero no transporte, começando pelos estudantes. Tarifa gratuita para os estudantes e avançando para a tarifa zero para toda a população. Este é o primeiro aspecto fundamental. O outro, nós temos que aumentar a velocidade média do sistema, que hoje é 16 km por hora, tem que aumentar para 24. 15 segundos. E eu já provei que é possível aumentar a velocidade média do sistema, diminuindo o tempo de viagens. É possível, tecnicamente viável, e já provei e posso provar que é possível fazer. É isso. Vamos então iniciar o terceiro bloco do debate. Debate organizado pela Escola Legislativa Paulo Freire, da Câmara Municipal de Limeira, e também pela Faculdade Anhanguera. Lembrando a todos que nesse mesmo local e nesse mesmo horário, amanhã, haverá o debate com os deputados federais, candidatos a deputados federais por Limeira. Vale a pena conferir e participar também. No terceiro bloco, os candidatos, na ordem inversa das saudações iniciais, farão 2 questões, cada uma delas com no máximo 1 minuto, a serem dirigidas aos 2 candidatos sorteados no momento. O candidato questionado terá 2 minutos para responder. O questionador, por sua vez, terá direito a uma réplica de 1 minuto, ok? Então é o seguinte, o candidato será o candidato na ordem inversa da saudação. A gente vai sortear aqui o candidato que ele vai perguntar, ele vai apresentar uma pergunta de 1 minuto. O candidato perguntado terá 2 minutos para responder, e aquele que perguntou terá uma réplica de 1 minuto. Certo? Ficou claro? Lembrando que todas as regras, gente, está no regulamento que foi passado também para todas as assessorias dos candidatos, tanto a deputados estaduais quanto a deputados federais. Começaremos então o terceiro bloco com a candidata Dani Braz agora, que fará a primeira pergunta de 1 minuto, para o candidato, ou a candidata, ou candidato, né, nesse caso, o candidato Abraão de Jesus. Candidata Dani Braz, a senhora tem 1 minuto para fazer sua pergunta a Abraão de Jesus. Gostaria de perguntar ao Abraão em relação à questão de ser um candidato da cidade. Na verdade, sendo candidato, a gente tem que fazer uma visão mais abrangente, e gostaria de perguntar a você o que levaria você a ser um candidato a deputado estadual e que fronteiras você gostaria de alcançar aí em termos de estado, né, e não só cidade, o que você gostaria de fazer. Senhor candidato Abraão, tem 2 minutos para elaborar a resposta. Obrigado, Dani. Pessoal, a questão de ser candidato é uma questão de sair daquele grupo de omissos, que eu acredito que muitos da sociedade fazem parte, até porque ouvimos aqui falar sobre a reforma da política e entendemos que não é tão democrática como parece ser a nossas políticas. Quantas pessoas poderiam ser candidatos nos nossos lugares aqui e não teve o direito de ser candidato? Está muito na mão do partido. E eu entendo que é muito interessante abrir nós os olhos para isso e começar a compreender que precisa ser um pouco mais avaliado a intenção dos jovens participarem da política. E eu quero deixar bem claro que o nosso problema não é simplesmente municipal. Vou citar um fato aqui que eu entendo que é muito interessante citar: a saúde pública no nosso estado. Olha quantas cidades da região usam a saúde pública do nosso município. Será que a quantidade de pessoas que vêm de fora usando ônibus e usam os nossos médicos, os exames que são comprados aqui pela Secretaria da Saúde de Limeira, não é culpa do Estado? Então temos que resolver problemas no nosso estado, nas nossas cidades vizinhas, para solucionar problemas de suma importância dentro do nosso município. Então o Abraão, ele está saindo candidato 15 segundos, candidato. Candidato a deputado estadual com uma visão ampla, sim, de olhar para as cidades vizinhas que são esquecidas, que estão realmente abandonadas e sofrendo igual ou pior a nós. Então essa é a minha visão. Candidato. Nesse momento, Dani Braz tem direito a 1 minuto de réplica. Uma das grandes dificuldades que a gente vê em relação ao SUS, que o Abraão comentou,
a gente vê muito, às vezes a pessoa vem aqui atender e muitas das vezes você tem um problema sério com regionalização. O SUS ele tem essa característica, ele deixou de ser só a nível federal, ele passou a ter municipalização e regionalização, ou seja, a própria cidade tem autonomia, se ela quiser poder investir mais, se ela quiser dar uma atenção melhor ao SUS. Ok, muito obrigado, candidata. Candidata, a senhora fará mais uma questão agora para um novo candidato, que será sorteado agora. A candidata fará a pergunta de 1 minuto ao Dr. Alex. Alex, gostaria de perguntar a você qual seria a sua verdadeira motivação em relação à política? Candidato Perfeito. Alex tem 2 minutos para responder. Perfeito, obrigado pela pergunta. Na verdade, a política ela vem como um desafio pessoal. Eu entendo que um candidato ele precisa reunir algumas características que eu julgo essenciais. Dentre elas estão o caráter, capacidade técnica e condições morais. Essa é a nossa cidade. É a cidade que precisa ser conduzida por pessoas que a querem bem, que a amam. Aqui nessa cidade reside a minha família, os meus amigos. E eu vejo que através da política eu posso potencializar a minha capacitação da qual eu desenvolvo a minha profissão. Penso mais ainda que a política ela pode ser muito bem desempenhada e deve ser bem desempenhada por pessoas bem intencionadas. Eu me sinto hoje com essas prerrogativas para representar a nossa cidade. E acima de tudo, penso que cada um de nós, todos vocês que estão hoje aqui reunidos para nos ouvir, estão nos dando essa honra. O meu partido ele é bastante pequeno, tem um histórico bonito, mas é reduzido, eu não tenho oportunidade de falar com as pessoas. E essa é uma grande oportunidade que eu estou tendo. É a minha primeira experiência em debates. Eu penso que é uma grande oportunidade na qual podemos nos apresentar e para que vocês não fiquem se pautando em projetos e planos de governo. Antes disso, observem se essa pessoa que será escolhida por vocês reúne essas características: capacitação técnica, caráter e condições morais. Sem elas... Tempo esgotado, senhor candidato. Continuaremos, então, a dinâmica do terceiro bloco deste debate. E agora, quem fará a questão será o candidato Dr. Alex Pelisson. E o candidato Alex Pelisson poderá fazer a primeira pergunta para... Sim, me desculpe. Desculpe, gente, uma falha do mediador. Existe uma réplica, candidata Dani Braz. Peço desculpas. Dani Braz, a senhora tem 1 minuto e desculpa pelo erro. Eu concordo com o candidato Alex. A gente estuda em gestão de pessoas o CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Muitas das vezes a pessoa pode ter um bom conhecimento e pode ter uma boa competência técnica, mas se ela não tiver atitude, ela não vai mudar. Então, eu acredito que no Brasil se falte, além da questão do caráter, que eu acho muito importante, eu também prezo isso, mas se falta atitude. Vemos em hospitais, muitas das vezes, os enfermeiros fazer uma vaquinha e ajudar uma mãe que não tem condições ali de comprar seu enxoval para o bebê. Ou seja, através dessas pessoas, o Brasil pode 15 mudar. segundos. Quanto mais pode mudar através de pessoas que têm o Brasil na mão para fazer muitas coisas acontecer. E esse é o grande problema, a atitude que não se exerce quando se chega lá. Obrigado, candidata. Agora é a vez, então, do candidato Dr. Alex Pelisson fazer a questão para o candidato ou a candidata. Gildo. Alex, o senhor tem 1 minuto, então, para dirigir a pergunta para o candidato Gildo. Perfeito. Bom, atualmente se discute muito sobre a reforma política.
embora seja uma questão de competência legislativa federal, Gildo, qual o seu posicionamento acerca da limitação de reeleições para cargos do legislativo? Sabemos que tem 2 presidenciáveis que têm por objetivo limitar as reeleições para cargos do executivo. Essa pergunta é levantada aqui justamente para compreendermos qual o pensamento do candidato em relação à perpetuação de políticos no poder. Essa é uma indagação abstrata, não diz respeito a nenhum 15 caso segundos, concreto. candidato. Por favor, Gildo. Gildo, o senhor terá então 2 minutos para a resposta à pergunta do candidato Alex. Gostei da sua pergunta. Nós somos partidos, né? No mesmo partido. Somos do PTN. E é um partido novo que está começando agora, está saindo da cinza agora. Ele é de 1946, do tempo do Jânio Quadros. E eu acho certíssimo isso aí. As pessoas entram na política para fazer carreira. E não é para fazer carreira. Você tem que trabalhar 4 anos e provar que você fez alguma coisa por alguém. E não é ficar no Brasil 2 anos, 3 anos, 20 anos. Tem político aí de 50 anos gastando fortuna para se eleger. Eles estão gastando fortuna para se eleger. Por quê? Porque deve ser muito bom lá. Eu nunca tive lá. Estou tentando pela primeira vez. Se der certo, estou lá dentro para ajudar o povo. Eu não estou entrando para fazer carreira, porque também não tenho essa idade toda para chegar lá e falar, eu vou ficar lá 20, 30 anos, não. Eu quero ir lá para brigar um pouquinho, para ver como é, para defender a minha cidade de Limeira, porque já teve políticos bons aqui, não vou citar o nome, teve políticos muito bons que ficaram 4 anos e fizeram um ótimo trabalho por Limeira. Ultimamente, todos os vereadores querem entrar de novo. Quer entrar de novo, sai. Outros não terminou o mandato, já estão tentando entrar deputado. Nossa, meio mandato, vamos para deputado, daqui a pouco ele quer ir para presidente, a coisa deve ser muito boa. Deve ser muito boa. Não conheço essa área, não conheço. Vou tentar 15 conhecer. segundos, senhor candidato. Se vocês me apoiarem, eu vou tentar conhecer, para ver como é isso aí. E como deputado estadual, eu vou cobrar, sim, do governador Geraldo Alckmin, de qual a gente está apoiando, e vou cobrar também do prefeito de Limeira. Tempo esgotado, senhor candidato. A réplica ao doutor Alex. Muito satisfeito com a sua resposta, Gildo. Olhem só, o Joaquim Barbosa, em sua primeira palestra, depois de se aposentar do STF, ele disse o seguinte: a reeleição é a mãe das corrupções. Isso se confirma se pensarmos que, primeiro, política não é profissão, é uma função complementar, um serviço. Segundo, cargo eletivo é passageiro. Logo, tornar ele permanente contraria a nossa concepção política, que está esculpida na Constituição Federal. Terceiro, a limitação de reeleições, tanto no Executivo como no Legislativo, se mostra saudável para a política, na medida em que possibilita pessoas com ideias novas a entrarem na política e aqueles que, em contrapartida, querem permanecer na política, não façam uso desse meio, desse instrumento para se perpetuar e promover... Tempo esgotado, candidato. Senhor candidato Alex Pelisson fará uma nova pergunta, dirigida desta vez à candidata Dani Braz. Candidata, bom, essa é a primeira oportunidade que temos de conversar. Somos candidatos jovens, né, novos na política de Limeira, e acredito que a sua iniciativa dentro da política se assemelhe à minha. Se dá por entender que as mudanças positivas somente ocorrem com a renovação. Pois bem, sabemos que o ambiente político é nefasto, é podre, e não contribui para o ingresso de pessoas bem-intencionadas. Como você enxerga a relação de extrema proximidade existente entre legislativo e o executivo? Lembrando que o legislativo tem como atribuição... 15 segundos, senhor candidato. Tem como atribuição a fiscalização dos atos do executivo. Portanto, como você enxerga essa proximidade que é muito vista aqui em nossa cidade, em todos os setores, em todos os âmbitos,
estadual esgotado, e federal. senhor Como candidato. você enxerga isso? Eu vejo que, como você comentou, renovação. Muitos, às vezes, falam, uma pessoa não vai fazer diferença. Quando a gente vai fazer a campanha, muitos fazem esse comentário, uma pessoa não vai fazer diferença. Eu costumo, uma andorinha não vai fazer verão, né? E eu costumo dizer assim, se houvesse em extinção andorinha e uma chegasse, já seria o suficiente para a gente saber que, de alguma forma, o verão está chegando também. Então, eu acredito que é possível, dentro de uma situação, não necessariamente chegar brigando ou causando inimigos, mas tentando conscientizar as próprias pessoas que estão lá dentro, para que elas possam pensar e repensar no seu compromisso e na sua responsabilidade, tanto perante Deus quanto perante as pessoas, daquilo que elas estão fazendo. As leis são muito importantes, elas predominam e elas regem uma sociedade. Portanto, eu acredito que a função como um deputado estadual é uma grande questão para que a gente possa exercer o nosso compromisso com as pessoas, pensando em leis que realmente favoreçam e tire fora essa questão de interesses alheios ou interesses focados, mas se pense realmente no bem social e das pessoas. Acima de tudo, eu acredito que a raiz da solução sempre está com as pessoas. É quando você visita um bairro, é quando você visita uma cidade, é onde você chega no foco do problema, consegue ouvir pessoas e até mesmo soluções e juntar com especialistas de áreas para que aí você possa, então, elaborar leis ou elaborar projetos que realmente beneficiem o povo. Vamos à réplica agora do candidato Dr. Alex. Obrigado pela resposta, Dani. Bom, eu entendo que um político deve preservar seus princípios e seus valores. Nada justifica corrompê-los, muito menos a política. Hoje a gente percebe que em nosso país não existe oposição. Aquela oposição sadia, aquela oposição que visa abalizar o executivo. O que eu enxergo é uma torcida contra. São grupos que estão na política torcendo contra quem está no poder, torcendo para o insucesso. E, na mesma medida, há grupos que se aglutinam, o senhor candidato. a situação, e diz que está lá para governar em prol da governabilidade. Isso é balela. Nós não temos oposição, temos interesses escusos. É isso que se mostra na nossa política. Seguindo o terceiro bloco desse debate, será a vez agora do candidato Ronei Martins realizar suas questões. E a primeira questão do candidato deverá ser para... Como saiu o nome do próprio candidato, nós sortearemos novamente, ok? Sim. Ronei Martins deverá realizar sua questão ao candidato Tiago Gardinali. Candidato, nossa cidade possui hoje 5.463 jovens que fazem faculdade recebendo bolsa integral do ProUni. Muitos deles, filhos de pedreiro, filhos de catador de material reciclável, que estão fazendo faculdade de medicina em Viçosa, Minas Gerais, por exemplo. Eu acredito que há muitos aqui, estudantes que recebem bolsa integral e parcial do ProUni. Um programa importante do governo federal, criado pelo Lula, mantido pela Dilma, e que, com certeza, todos nós nos alegramos com essa iniciativa, porque coloca filho de pobre na faculdade, para fazer medicina, direito. Minha pergunta para o candidato é: qual a sua opinião a respeito do programa ProUni? Candidato Tiago Gardinali terá 2 minutos para elaborar a resposta. Muito bem. Vereador Ronei, aproveitando para fazer a propaganda política do PT, né, para a candidata Dilma, aproveitando o espaço também. Imaginei que o debate era só para candidatos a deputado, mas também a presença aí do seu partido, do seu programa político.
Mas eu quero, antes de falar sobre educação, que é uma preocupação muito grande que eu tenho, fazer um comentário. Eu fiquei curioso com o direito de resposta dado ao candidato Ronei, quando eu citei aqui, que ele faz parte do grupo do prefeito Paulo Radich. Ele se sentiu ofendido, os assessores pediram direito de resposta. Realmente, vereador, fazer parte do grupo do atual prefeito é uma ofensa, né? Um governo que tem mais de 60% de rejeição é uma ofensa. Parabéns à organização do debate que lhe deu o direito de resposta. Eu também me sentiria ofendido. Mas ainda bem que eu não pedi votos para o candidato prefeito Radich, como o senhor fez na eleição anterior. Mas, saindo da propaganda política que o senhor faz para o PT, que não é o meu interesse aqui, e falando das atribuições do deputado estadual, eu defendo na minha plataforma de trabalho cursos profissionalizantes na cidade de Limeira, cursos que foram prometidos pelo seu amigo delegado Radich, e até agora nada. Os cursos profissionalizantes que deveriam beneficiar a população para que as pessoas tivessem oportunidade de uma formação para entrar no mercado de trabalho, porque o empresário não contrata o sujeito que não tem experiência, até agora nada. Mas o Gardinali, como deputado estadual, trará a Limeira as verbas para educação e, se preciso for, vou chutar a porta do prefeito Radich para dizer para ele o que precisa ser feito em Limeira. O candidato Ronei tem direito a 1 minuto de réplica. Infelizmente não há tempo de fazer toda a contribuição, mas eu queria dizer que o candidato se engana. Nós temos 2.100 vagas do Pronatec, curso técnico para a juventude. Quer saber onde? Senac, Senai, ISCA Faculdades, FAAL, aqui, curso técnico do Pronatec do governo federal, mantido com o apoio do governo federal aqui em Limeira. Portanto, o candidato precisa ser melhor informado quando vier para o debate. Quero dizer também, senhores e senhoras, no tempo que me resta, que se ser situação for apoiar a vinda da Faculdade de Medicina para cá, eu sou situação. Se ser situação for apoiar a vinda dos 52 médicos cubanos para cá, eu sou situação. Se ser situação é garantir a vinda de recursos para acabar com a enchente lá na região do Mercado Modelo, eu sou situação e não tenho vergonha de dizer isso para ninguém. O candidato Ronei Martins fará a pergunta agora para o candidato Gildo. Candidato. Oi. Limeira gasta 60 milhões de reais com atividades que são de responsabilidade do governo do estado. Se o prefeito deixar de botar gasolina no tanque do caminhão do Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro para. Se o prefeito tirar os funcionários da Polícia Civil, do Fórum e do Ciretran, ambos param. Se a prefeitura deixar de investir nas escolas estaduais, as escolas param, porque o governo do estado, o senhor Geraldo Alckmin, é negligente e deixa, tal como os 565 municípios do estado de São Paulo, as suas funções em Limeira, deixa à deriva e não cumpre com a sua responsabilidade. Segundos. Minha pergunta para o candidato: qual a sua proposta para fazer o governo do estado cumprir a sua responsabilidade em Limeira? Muito bem perguntado. É para isso que eu entrei na política. É para ajudar a Limeira. Foi para isso que eu entrei na política. Foi para ajudar a Limeira. Se não fosse para ajudar a Limeira, para trazer recurso. Se não fosse para trazer recurso para a Limeira, não entraria não. Ficaria pescando, que é mais fácil. Eu vim para isso. E para fiscalizar que os recursos que o Geraldo Alckmin está mandando para a Limeira estão sendo bem mal administrados. Estão sendo mal administrados. Foi por isso que eu entrei na política. Eu entrei na política para fiscalizar tanto o governo estadual como o municipal. Porque o municipal está deixando a desejar. Mas como empresário, eu não posso chegar na prefeitura e falar, eu quero as contas. Como deputado estadual, eu vou chegar na prefeitura e falar, quero as contas. Como eu não tenho muita formação, vou contratar uns 2 advogados, vamos comigo. Vamos para lá, vamos ver o que o homem fez. O que você está fazendo? Onde está indo o dinheiro que o Geraldo mandou para cá? Que ele mandou.
Estão falando que não sabe, tem gente aqui que sabe e o dinheiro está vindo. E o dinheiro está vindo aí. Eu sei que tem, a gente paga imposto. Aonde está indo esse imposto? Todo mundo paga imposto. Esse dinheiro está aqui. Agora, a Prefeitura de Limeira precisa tomar cuidado com os gastos. Que a gente está sabendo os gastos por aí, com viatura de polícia, com muitas coisas aí que não está muito certo, né? E as viaturas são todas novas, mas você nunca acha uma, né? Tem aí, diz que eu tenho um projeto... 15 segundos, candidato. Eu tenho um projeto que é para os cães. Ontem, um cara me ligou e falou, tem 4 cachorrinhos na porta da minha casa, o que eu faço? Eu falei, vamos ligar. Vi um anúncio na Gazeta, que tem uma mulher aí que está mandando tudo. Vamos ligar para essa mulher, cadê? Caiu em Campinas. Tempo esgotado, ninguém acha senhor candidato. Antes do Ronei partir para a réplica, pedimos a gentileza do público, por favor, no momento em que os candidatos estiverem expondo, que fiquem em silêncio para que eles possam passar a proposta, ok? Muito obrigado. Pois é, gente. É simples. São 545 municípios que o governo do estado não cumpre com a sua responsabilidade. Se tirar os funcionários públicos municipais da Polícia Civil em Limeira, a Polícia Civil fecha. Quem aluga o prédio para as varas do fórum no shopping é a Prefeitura Municipal de Limeira, que gasta 60 milhões de reais com atividades que são de responsabilidade do governo do estado. O que daria para fazer em Limeira com esse dinheiro? Minha proposta é simples. Enquanto deputado, propor na Assembleia Legislativa a criação do Fundo de Compensação Federativo do Estado de São Paulo. O que é isso? É um fundo para que o governo do estado, nas atividades que ele não possa cumprir no município, 15 segundos, senhor candidato. ele possa injetar o dinheiro no município para que o município assuma a sua responsabilidade e faça a compensação do recurso. Porque não é possível Limeira gastar 60 milhões de reais com função que seria do governo do estado aqui na nossa cidade. Tempo esgotado. Agora será a vez do candidato Gildo da Gramola fazer suas questões. E a primeira questão do candidato deverá ser para a candidata Dani Braz. Dani Braz, tamo junto. Cara nova, gente novo na política. Sei que você tem capacidade, mas gostaria de saber o que você vai fazer para as crianças de Limeira que estão na rua à mercê das drogas. Bem, eu acredito que um dos projetos que eu tenho é o projeto social. Existe um projeto que eu tenho há 6 anos chamado Vida Abundante, onde eu posso usar de palestras, sou psicóloga, dou atendimento voluntário a famílias, a crianças, a pessoas que vêm à minha porta. Nunca deixei de dar um atendimento. E eu realmente sei que existe uma necessidade. Hoje, às vezes, a pessoa vai numa casa de criança, quando forma lá sua idade, já não tem para onde ir. Eu acredito muito que o trabalho é edificante e essas pessoas elas podem ser melhor abrigadas, não apenas um abrigo, mas um centro de desenvolvimento humano, onde a gente essas pessoas possam ser acolhidas e desenvolvidas. Existe muita questão da estrutura psicológica, que essas crianças são afetadas. Afinal, a rejeição de um pai, a rejeição de uma mãe é a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa. Isso é uma ferida, é uma coisa difícil de se curar, e por isso a necessidade de uma atenção especial a essas crianças. Acredito que elas podem, sim, ser desenvolvidas, ter um tratamento especial, poder, na sua adolescência, já ter cursos, já ter um desenvolvimento, aí pensando na parte profissionalizante e ser encaminhada para o mercado de trabalho. Tanto crianças como adultos que estão na rua também, de uma certa forma, aí, desamparados, à margem da sociedade. Então, eu acredito que a gente tem recurso para isso e pode fazer isso e muito 15 segundos, mais. Candidata. Vamos agora, então, à réplica do candidato Gildo da Gramola. Muito bem. Eu fico satisfeito, fiquei satisfeito com a sua apresentação, com a sua resposta. A minha resposta a vocês todos aqui, né, é
exatamente isso aí. Vamos começar a trabalhar com as crianças, vamos tirar as crianças das ruas. Vamos fazer o seguinte, as igrejas que têm um CNPJ, seja católica, seja evangélica, vamos trazer um recurso. Essas crianças saem da escola, vai para a igreja. Por quê? Ela indo para a igreja, ela vai aprender uma profissão, religião. Então, essas crianças não podem ficar na rua. Elas têm que partir para algum lugar que ensine, que eduque. Como eu já falei no começo, não pode ficar na rua. Essas crianças precisam de educação, essas crianças precisam de religião, seja evangélica, seja católica, seja a religião que for, que fale em Deus, que fale o bem. Tempo esgotado. Senhor Gildo da Gramola, o senhor pode fazer uma nova questão ao candidato Ronei Martins. Do lado. Então, Ronei, a gente vê, né, você já falou aí, o meu amigo aqui comentou também, você está há 10 anos na política de Limeira, trabalhando para a política, a gente viu aí as suas batalhas e tal. Você batalhou tanto aí num caso aí que aconteceu recentemente e agora você está omisso nos casos que está acontecendo quase a mesma coisa. Você está omisso nisso aí, porque você está vendo o que está acontecendo em Limeira. E você brigou, foi para lá, fez o trabalho. Ali eu tirei o chapéu para você. Agora você está devendo, você está deixando a desejar aqui em Limeira, nesse mandato seu. E você foi o vereador mais votado por Limeira. Candidato. Você foi o vereador mais votado. Você tem obrigação com a sociedade. Gente, é isso que eu ouço em muitos lugares, na rua, em qualquer canto. E quando eu ouço essa pergunta, eu digo o seguinte: é verdade. Eu fui e sou um combatente implacável com qualquer desvio de conduta na política. Eu tenho 10 anos, de 2004 a 2014, e não tem nada que macule a minha conduta, nada. Não peguei um centavo de dinheiro que não era meu. Ponto. Naquela época, eu combati veementemente, porque estava instalado na Prefeitura Municipal de Limeira uma verdadeira quadrilha. O que acontece agora é o seguinte: tem problemas no governo atual? Tem. O governo anda devagar? Anda. Eu faço críticas ao governo? Faço. O governo é roda presa? É. Tem muitos problemas no governo e eu aponto essas críticas todos os dias. Agora, não vem me dizer que tem quadrilha instalada lá, porque eu, até agora, não notei. Não notei. Pelas minhas apurações, pelos meus estudos, pela minha investigação, não tem quadrilha instalada na prefeitura. O que precisa acontecer? Precisa dinamizar o trabalho, precisa avançar, precisa acontecer as coisas. É verdade. Mas não há sinais evidentes de que haja uma quadrilha instalada na prefeitura como em outrora. Por isso, a minha atuação veemente naquela época se justifica na medida em que hoje o cenário mudou. E mudou. É preciso que coisas aconteçam. Mas vamos lembrar aqui, 448 apartamentos entregues do Minha Casa Minha Vida, a questão da enchente do Horto sendo resolvida, 52 médicos atendendo na periferia, zerando a fila de clínico geral, com 15 mil consultas por mês acontecendo nas periferias dos nossos bairros. Vamos lembrar coisas boas que estão acontecendo? É importante. É importante, porque tem coisas que estão acontecendo, precisa melhorar? Fato. É isso. Muito obrigado. Senhor candidato Gildo da Gramola tem 1 minuto para a réplica. Eu não citei aqui em nenhum momento o que você falou aí, que tem quadrilha na prefeitura. Eu não citei em nenhum momento. Eu não falei que tem quadrilha, que tem trio, que não tem nada lá, não. Eu estou falando que está devagar. O atendimento lá, a gente é feito de besta lá dentro. Você vai pegar um atendimento, um carneiro de PTU que você quer pagar, você tem que ficar 1 hora sentado lá, ué. Será que esse prefeito não está vendo isso? Será que esse povo não está vendo isso? Pelo amor de Deus, eu sou povo, eu sou gente, eu sou povão. Eu sento lá. Quem sabe quando eu for deputado, se eu for, ele vai falar para mim tomar um cafezinho com ele. Falar, não, manda aquela senhora que ela precisa mais que eu. Eu não preciso, sou empresário. Mas eu acho o descaso está muito grande. Eu estou com coisas para resolver na prefeitura 15 e segundos, não senhor vou. Candidato. Manda algum funcionário, porque se eu ir lá, eu vou brigar com aquele povo. Ô povo ruim danado, Deus me livre.
Passaremos agora para o candidato Abraão de Jesus, que fará a sua primeira pergunta para o candidato Ronei Martins. Puta vida, vai me furtar de novo aqui. Amigo Ronei, minha pergunta é simples. Eu gostaria de saber se o vereador, com o prefeito, dentro da harmonia, olhando para a sociedade, se ela tem como entender, compreender quais são os projetos que precisam ser feitos dentro da cidade, aqueles que o investimento pode vir do Estado, e se vocês poderiam procurar um deputado para poder solucionar esse problema. Essa é a minha pergunta. Maravilha. Sim, primeiro que é importante dizer o que o caro Alex colocou aqui. Gente, o vereador não é funcionário do prefeito. Os poderes são independentes. Tanto é que o vereador pode caçar prefeito, não é? Então é importante dizer que há uma independência entre os poderes. O vereador pode cobrar o prefeito, pode reclamar, Gildo, eu tenho feito isso. É verdade. E os aplausos de vocês refletem a realidade. Eu não faço vistas grossas para os problemas que tem na prefeitura, muito pelo contrário. Há problemas mesmo e eu reconheço. E precisa melhorar de fato. Agora, quando nós não conseguimos solução em Limeira, é importante dizer, cada deputado tem para ele próprio destinar para a sua região 5 milhões de reais por ano em emendas. O que é isso? Ele pode destinar um recurso para construir uma creche, pode destinar um recurso para fazer uma melhoria na cidade, seja ela qual for. Quando nós, vereadores, não conseguimos buscar alternativas para resolver o problema dentro do município, nós buscamos alternativas com outros deputados, pela razão de que Limeira não tem um deputado eleito. Então buscamos um deputado de fora que solidariamente manda recursos para nós. Por exemplo, o deputado Paulo Teixeira, do meu partido, mandou para Limeira recursos para comprar um veículo e 2 computadores para aparelhar o Conselho Tutelar. Este recurso veio de um deputado federal, veio de Brasília, a pedido deste vereador. Fui a Brasília e disse, deputado, precisamos de recurso para Limeira. E ele mandou um recurso para que nós aparelhássemos o Conselho Tutelar. Então é isso, meu caro, respondendo a tua questão. O vereador, ele pode funcionar como um garoto propaganda e um relações públicas em Brasília e em São Paulo, quando não há deputados que representem a nossa cidade. Isso eu tenho feito, e prova disso é o fato de que o segundo Conselho Tutelar foi aparelhado com recursos do governo federal. Tempo esgotado, candidato. Haverá agora uma réplica ao candidato Abraão de Jesus. Amigos, então eu compreendo que o vereador, o prefeito, na qualidade de funcionário público, que tem que fazer um trabalho pela sociedade, está deixando muito a desejar desse trabalho que tem que ser exercido. Falta muito, o nobre vereador aqui, o candidato me disse desse item feito, mas passaram-se 4 anos. 4 anos se passaram e não vimos uma agilidade dentro da Câmara Municipal, junto com o prefeito, para buscar muito mais do que poderia ser feito. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos disso, cobrar muito mais deles, participar muito mais, cobrar dos nossos vereadores, porque eles podem sim buscar qualquer deputado, porque qualquer deputado também é nosso funcionário. Só isso. Abraão de Jesus, sua próxima questão deverá para ele próprio, então vamos colocar novamente, pegar o outro papel. Sua pergunta deverá ser dirigida ao candidato Tiago Gardinali. Tiago, a gente estamos vendo a nossa cidade de Limeira sofrendo aí com a falta de segurança. O que nós sentimos todos os dias é a ausência da segurança. Não temos uma polícia ostensiva, não temos uma polícia preventiva. Toda vez que acionamos a polícia, ela chega simplesmente para fazer o boletim de ocorrência, porque o delito já aconteceu. Isso eu quero deixar bem claro, porque 2 vezes explodiram aquele banco 24 horas na frente da Câmara dos Vereadores.
Tiago, o que pode ser feito para nós melhorar a qualidade e passar para a sociedade, uma sensação de segurança? Abraão, mais do que sensação, nós precisamos de uma segurança real. Você vê que engraçado, né? Assume a prefeitura de Limeira um delegado. Todo mundo, pô, bacana. Agora a segurança, está resolvido o problema de segurança. Que o cara menos dá atenção é para a segurança. Isso porque o cara é delegado, hein? Isso porque o cara é delegado. Segurança caótica em Limeira. Como deputado, eu vou reforçar o efetivo da polícia militar. A polícia tem que estar na rua, porque enquanto vocês estão aqui, tem carro sendo furtado aqui fora. Quantos alunos já tiveram carro furtado aqui do lado de fora? Porque não tem ronda da polícia militar. A Guarda Civil Municipal de Limeira está sucateada. Os guardas trabalham com desgosto, porque não tem infraestrutura, não tem valorização profissional, não tem plano de carreira. Falta valorização para a Guarda de Limeira. Agora, falando da incumbência do deputado, que pode sim, com o governador do estado, com o secretário de Segurança Pública, pleitear e trazer para o município policiamento militar. O meu número é 14190, porque nos meus programas de televisão, eu sempre defendi segurança pública, estruturação da Polícia Civil, da Polícia Militar. E não é blá, blá, blá de político com 10 anos de carreira, não. Eu sou jornalista, vou continuar fazendo o meu trabalho na televisão, defendendo a população na televisão e brigando para que haja mais policiamento. Estou cansado de entrevistar comerciante. Muitos de vocês aqui devem ter parentes comerciantes que já foram assaltados 20, 30, 40 vezes e estão indo embora de Limeira, porque estão de saco cheio, vão deixar de recolher imposto na cidade, porque não aguentam mais serem assaltados. Polícia na rua, Gardinali 14190. Haverá agora, então, a réplica ao candidato Abraão de Jesus. É isso que o nosso amigo, o candidato Gardinali, propôs aqui. Essa é a real necessidade da nossa cidade. Precisamos, junto, como deputado estadual, buscar que realmente venha um maior número de efetivo para a cidade. Precisamos disso porque conviver com essa falta de segurança, trabalhar preso, trabalhar fechado, com preocupação, pagar seguro para que os nossos carros venham a ser devolvido o nosso investimento naquele veículo, gente, isso não dá mais. Temos que ter pelo menos um pouquinho mais de tranquilidade quando saímos de casa e pelo menos um pouco de tranquilidade ao chegarmos em casa. Então eu estou junto com o Gardinali, é isso que iremos fazer se formos eleito a deputado estadual. Obrigado. Pedimos, por gentileza, novamente ao público, não tem problema nenhum manifestar, vocês se manifestarem depois que os candidatos falarem, mas enquanto eles estiverem falando, por gentileza, para que se mantenham em silêncio, para que eles possam concluir as propostas deles, ok? Obrigado novamente. O último candidato é o candidato Tiago Gardinali, que fará a sua primeira pergunta ao candidato Dr. Alex. Doutor Alex, boa noite. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre a questão que me preocupa muito, que é dependência química e a quantidade de biqueiras que existem na cidade de Limeira. Nesse momento, mais de 300 biqueiras estão funcionando, vendendo crack, vendendo maconha, vendendo cocaína. Agora, mais de 300 funcionando na cidade de Limeira, nos mais diversos bairros da cidade. O atual governo, em vez de incentivar a criação de mais clínicas de recuperação de dependentes químicos, fechou as que existiam na zona rural. Ou seja, o dependente químico, ele está caindo num poço 15 segundos. Cada vez maior, não consegue se recuperar. O que o senhor pensa a respeito da situação da dependência química na cidade de Limeira e a omissão das autoridades em recuperar os dependentes e prender os traficantes? Tempo esgotado. Senhor candidato. Perfeito. A gente percebe aqui que alguns candidatos buscam de maneira exacerbada agradar os ouvidos, né? Mas, de fato, a gente precisa pensar com seriedade e como resolver as questões.
Primeiramente, a gente tem que entender que existem prerrogativas e atribuições. Um deputado, inicialmente, precisa saber se posicionar dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e conduzir um trabalho correto, sério, pautado na honestidade, de modo a alinhar governo estadual e o governo municipal. Exigir do chefe do executivo municipal que sejam feitos planejamentos e esses planejamentos sejam apresentados ao governo estadual para que possamos aniquilar esses problemas de ordem social. Evidentemente que esse é um dos assuntos, juntamente com saúde, juntamente com a educação, que deve ser combatido com postura, e não apenas de modo a agradar os ouvidos, dizer que vai fazer isso ou aquilo, sem uma postura firme, junto ao governo estadual e governo municipal, alinhando, sem vaidade, sem atender interesses escusos, particulares, atendendo o interesse da coletividade. Há meio, sim, de solucionar. O que eu percebo é que muitos políticos, se não na grande maioria dos políticos, eles, por interesses de grupos, acabam deixando de lado, deixando de observar o direito da coletividade. Isso, obviamente, faz com que a nossa política esteja da maneira que está, podre, ruim, sem condições... Tempo esgotado, senhor candidato. O candidato Tiago Gardinali tem direito à réplica de 1 minuto. Doutor, muito bem colocado quando o senhor falou de postura firme. Essa será a minha postura firme enquanto deputado estadual, de trazer para Limeira a verba necessária para abrir clínica de reabilitação. Porque o sujeito que está drogado, desculpa, Abraão, não quis atrapalhar o seu topete aí, hein? O topete mais bonito de Limeira. Nós precisamos de clínicas de reabilitação, porque o sujeito que é dependente químico, ele deixa a família inteira doente. Quem conhece aqui alguém que é dependente de droga sabe que a família inteira sofre. Esse indivíduo precisa de uma internação para desintoxicar o organismo, para tirar a droga de dentro do corpo dele. E a polícia, para investigar e prender as quadrilhas de traficantes, não adianta enxugar gelo em biqueira, a guarda vai lá, prende, amanhã é menor, está na rua novamente vendendo droga, tem que ter serviço de investigação para prender o chefe da quadrilha. Vamos então à última pergunta deste bloco, que será feita pelo candidato Tiago Gardinali ao candidato Abraão de Jesus. Abraão, uma preocupação muito grande que eu tenho como jornalista, e eu recebo muitas reclamações diariamente na televisão de mães que querem trabalhar, que precisam trabalhar para complementar a renda da família e não tem vaga em creche. O grande desafio de zerar o déficit de vagas em creches em Limeira. Entra governo, sai governo e o problema continua cada vez maior. Não há vagas em creches e as unidades que foram inclusive locadas para funcionarem como creches, o atual governo mandou fechar lá. Diz que não pode mais funcionar, fechou o pouco que tinha, agora o déficit é ainda maior. Nós precisamos ter uma atitude, candidato, de cobrar o prefeito e trazer para Limeira a verba necessária para a construção de creche, para que a mãe possa deixar seu filho e possa trabalhar. O que você pensa disso? Essa é uma preocupação com a qual a gente convive todos os dias, vemos isso, sabemos que tem mãe que paga para trabalhar, porque ela coloca a criança na mão de uma babá e parte do salário dela acaba ficando com essa babá. Tiago, a nossa cidade de Limeira ela não cresceu, ela inchou. A gente sabe quanto tempo faz que não se constrói escola e creche. Então nós precisamos realmente lutar para trazer essas emendas, trazer verba para o município, porque hoje eu acredito que a quantidade que está proposto de ser feito aqui em Limeira para as creches ainda não soluciona de verdade a quantidade de mães e de crianças que precisam dessas vagas. Se eu não me engano, passa de 1.600 crianças na fila
Só que essas são as que estão cadastradas. E eu ainda fico pensando, e as mães que nem vão cadastrar? Então tem muito mais e temos muito o que fazer para tentar solucionar. Fica aqui meu parecer, a nossa cidade, ela inchou, ela não cresceu, ela não desenvolveu. E para a gente poder colaborar, para que as crianças não tenham um encontro com as drogas na rua, precisamos sim de creche e precisamos de escola e defender junto ao Estado o ensinamento, o período integral delas, dando condições para que as mães possam trabalhar e ajudar na renda complementar da sua casa, da sua família. Abraão, e veja só, é um problema que deveria ser fiscalizado pela atual Câmara Municipal de Limeira. E o que a Câmara está fazendo? Nada! A Câmara não faz nada. A Câmara Municipal de Limeira é uma piada, porque dos vereadores, 18 são funcionários do prefeito Radiche, fazem aquilo que ele pede. Porque ele manda, ele dá cargo, todo mundo sabe disso, gente. Vamos parar com esse papo que a Câmara é independente, o prefeito manda, a Câmara vota, a Câmara está amarrada. Por que não fizeram nada para resolver o problema das creches? As mães que até agora precisam trabalhar e não tem vaga em creche, enquanto o secretário de Educação, que é o responsável por esse problema, é aquele do super salário, é cargo do PT, o cara veio lá do sei da onde, lá ganha mais de 20 pau. E não está fazendo merda nenhuma. Muito obrigado aos candidatos. Chegamos ao final do terceiro bloco do debate. Lembrando que o debate é uma iniciativa da Escola Legislativa Paulo Freire, da Câmara Municipal de Limeira e também da Faculdade Anhanguera. Amanhã, às 19h30, nesse mesmo local, o debate ocorre com os candidatos a deputados federais. Quem puder participar será sempre muito bem-vindo. Vamos então ao quarto e último bloco desse debate. Nesse bloco, cada candidato, ainda na ordem inversa às saudações iniciais, terá 2 minutos para finalizar sua participação no debate. Nós começamos então pela ordem inversa com a candidata Dani Braz. Candidata, boa sorte, fique à vontade. Agradeço a cada um que esteve aí no debate conosco. Eu, particularmente, poderia falar muitas propostas, muitas coisas que penso e que desejo para a minha cidade, para o meu estado e como um modelo para o país, mas eu prefiro fazer. Eu gosto de fazer e de lutar. Falar, todo mundo fala. Então, a gente quer uma oportunidade para poder fazer. Já temos projetos sociais aí na cidade, já fazemos. Faço questão de ir em cada rua da cidade, poder me apresentar aos limeirenses, poder dizer os meus projetos, poder olhar em cada rosto e saber que é esses que eu estou me comprometendo a fazer o meu melhor. Obrigada. Muito obrigado, candidata. Agora, então, para suas considerações finais, o candidato Dr. Alex Pelisson. Candidato, boa sorte. Obrigado. Antes de finalizar as minhas considerações, eu queria voltar um pouquinho no meu argumento inicial, onde eu aponto as 3 características, os 3 elementos essenciais num político: capacidade técnica, caráter e condições morais. Eu fui indagado recentemente pela imprensa sobre o que eu achava de candidatos folclóricos, né, ou seja, os tiriricas. Eu respondi o seguinte: no meu modo de pensar, independente de quem seja o candidato, folclórico, pseudo-intelectual, seja qual for, todos, qualquer um deles tem que carregar em si essas três prerrogativas. Um exemplo, o próprio Tiririca e Renan Calheiros. Um se posiciona como palhaço e outro como um homem íntegro, intelectual, aparenta, né, ser de terno e gravata. Em ambos os casos, no meu modo de ver, nenhum dos dois servem para a política. Nenhum dos dois servem. Visivelmente, o primeiro lhe falta capacidade técnica, enquanto que no segundo pode até aparentar ter uma capacidade técnica, mas falta a ele caráter. Logo, ele não serve, portanto, ele não nos representa. Por essas razões, peço que sejam avaliados os candidatos através disso, e não pelas falas pomposas, pelas falas bonitas, que em tese agradam um pouco os ouvidos. Não vá por esse caminho. Não anulem seus votos, não deixem de ir votar.
O voto é um instrumento pelo qual nós conseguimos modificar as coisas, renovar. Temos bons candidatos. 15 segundos, vamos candidato. prestigiar candidatos de nossa cidade. Vamos prestigiar. Temos bons candidatos e Limeira está carente. Ela necessita de representantes que carregam consigo essas 3 características e não um belo discurso. Candidato. Obrigado. Para a sua consideração final, convidamos agora o candidato Ronei Martins. Boa sorte, candidato. Obrigado. Gente, antes falta informação nesta mesa que eu preciso dizer. Foi perguntado aqui se a Câmara está fazendo alguma coisa. Fez sim. Neste momento, guardem isso. Passo para os senhores o endereço para os senhores irem amanhã cedo, fiscalizar, ver com os próprios olhos. Guardem o que eu vou dizer. Neste momento, estão sendo construídas 9 creches em Limeira, pelo Programa Pro Infância do Governo Federal, que nós, vereadores, há 6 meses, aprovamos na Câmara Municipal a doação de uma área de terra, de um terreno, de terrenos, aliás, para que sejam construídas 9 creches em Limeira pelo Programa Pro Infância. Mas não é só a construção. O Governo Federal manda as 9 creches, manda o mobiliário e ajuda a financiar os funcionários da creche. Isso tudo está acontecendo neste momento. Aprovado pela Câmara Municipal há 6 meses. É que tem gente aqui na mesa que não tem essa informação. Eu até entendo, não é? Porque os jornais não divulgam, a TV não divulga, e aí o povo não fica sabendo. Pois bem, o que eu tenho para dizer para você? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Gente, eu me orgulho da minha história. Aqui, em Limeira. Vim para cá em 1981. Estou aqui há 33 anos. Me orgulho de ter entrado na vida pública aos 24 anos de idade como vereador e me orgulho da minha história. Não há um A que se dizer da minha conduta política nesta cidade. É este histórico que eu quero levar para honrar Limeira na Assembleia Legislativa. 15 segundos, é este candidato. Histórico que eu quero levar para defender os interesses da nossa cidade e da nossa região. Por isso eu peço o voto de vocês. Eu sou o Ronei, número 13330. Muito obrigado. Para suas considerações finais agora, o candidato Gildo da Gramola. Candidato, boa sorte. Eu tenho andado muito aí pedindo voto para o pessoal. Estou vendo que está difícil. Você pede voto para um, não, político é tudo safado. Aí vai no outro, gente, vamos votar. Vamos votar nos novos candidatos. Não quer votar no que está aí? Vamos votar nos novos, vamos arriscar. Porque vocês acham que se votar aí não vai dar certo? Vai ter problema? Vamos votar nos novos candidatos. Tem candidato, tem a escolher. Infelizmente, essa noite, a metade não veio, né? Porque a cidade está cheia de candidatos. Mas aqui estão os meus amigos que botaram a cara aqui. Então, eu tenho que elogiar eles que estão aqui, porque vieram. Todos estão aqui em cima, né? Nós viemos falar com vocês, nós estamos fazendo as nossas propostas. Aí vocês analisam, o povo de Limeira analisa, e vamos ver se a gente faz um candidato a deputado estadual em Limeira e também federal. Vai ter amanhã o debate, vamos arrumar um deputado estadual e um federal para Limeira. Vamos fazer um trabalho, vamos trazer dinheiro para essa cidade, vamos fiscalizar o dinheiro que está chegando todo dia aqui, que precisa ser fiscalizado. Então, eu acho que é só lutando e brigando no bom sentido, é lógico, não é brigando no tapa, é brigando no bom sentido. Vamos discutir o que precisa, vamos ver a proposta das pessoas. Então, eu acho que isso aí é o meu modo de pensar. Como empresário, eu me dei bem na vida. Como político, eu quero ajudar as pessoas. Como empresário, eu já ajudo as pessoas. Eu quero ajudar como político com o dinheiro do povo. Porque com o meu, eu já estou cansado de ajudar também. Quero ajudar com o dinheiro do povo. Porque o povo tem o dinheiro, né? Não é possível sacrificar aí 10, 12 empresários, sendo que o dinheiro está lá em São Paulo. Os impostos nós já pagamos. O dinheiro foi para São Paulo, depois foi para Brasília. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Para suas considerações finais, o candidato senhor Abraão de Jesus. Boa sorte, candidato. Eu quero agradecer a todos que estão aqui compondo a mesa, a
todos os universitários que aqui também se encontram, a iniciativa da Câmara Legislativa, Paulo Freire, e da Universidade aqui em Anhanguera. Quero dizer que, como presidente da associação, em 8 meses, eu soube que para o Jardim Santina tinha, sim, verba sendo destinada do Estado para fazer uma creche, pois não foi feita e, até o momento, todos os moradores daquela redondeza encontram-se em dificuldade. Eu quero dizer o seguinte: não podemos esperar o problema chegar, temos que tentar solucionar o problema antes. Queridos, eu, como candidato a deputado estadual, quero só fazer aquilo para a cidade, aquilo que eu, como cidadão, gostaria que fizessem por mim. Então, eu quero trabalhar por essa cidade, lembrando que eu, como cidadão, estou me sentindo lesado, porque eu pago para ter recursos da administração pública e eu não tenho. Então, grave isso. O Abraão de Jesus é o candidato a deputado estadual com o número 22133, querendo fazer pela cidade de Limeira e região simplesmente aquilo que nós pagamos e que nós não pedimos de volta como uma esmola. É simplesmente o direito de receber aquilo que pagamos de volta. Então, eu conto com o apoio de vocês, da família de vocês e dos amigos. E vamos sim renovar, porque eu acredito que a política só muda se nós mudarmos os políticos que estão deixando a desejar. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Para as suas considerações finais agora, o candidato Tiago Gardinali. Candidato, boa sorte. Legal, muito obrigado, Anhanguera, aí, ao pessoal da Escola Legislativa, pela oportunidade. Esse debate foi bom para vocês verem o que é comédia e o que é coisa séria, né? Quem está afim de fazer para valer e quem quer enrolar mais um pouco, com conversa, que está fazendo, está funcionando. Vocês estão vendo alguma coisa na cidade aí? Vocês estão observando alguma coisa desse papo todo? Eu não estou vendo nada. E eu estou o dia todo na rua com equipes de reportagem, tenho tudo gravado. Aliás, as sessões da Câmara Municipal, eu tenho todas elas gravadas, estão à disposição de vocês. Só comédia, não salva um lá dentro dessa Câmara. Só comédia, não estão fazendo nada pela população. Pô, sujeito como vereador, não está fazendo nada, quer ser deputado? Vai fazer primeiro o serviço correto dentro da Câmara, para depois pensar em passos mais largos. Eu quero colocar em prática a experiência que eu tenho como jornalista. Eu estou todos os dias nas ruas, eu estou em contato com os problemas, eu busco soluções como repórter, como deputado eu terei mais força para resolver o problema do postinho de saúde, lá no Nova Suíça, que nem esparadrapo não tem, a falta de vaga nas creches, o problema da pavimentação asfáltica que está apodrecendo na cidade, a segurança pública, os automóveis furtados, as biqueiras, os assaltos. Nós precisamos de atitude, muita falação, muito blá blá blá. Eu também estou de saco cheio, por isso que eu estou dando a minha cara para bater, para chegar na Assembleia Legislativa e poder trazer para Limeira as soluções. Chega de falar, vamos resolver. 15 segundos. Estou aqui para pedir o voto de vocês. 14190, Gardinali, deputado estadual. Em outubro estou de volta na televisão, hein? Obrigado. A Câmara Municipal de Limeira, por meio da Escola Legislativa Paulo Freire e a Faculdade Anhanguera, agradecem aos candidatos pela presença nessa noite. Muito obrigado. Desculpem-nos por qualquer coisa. Foi um prazer recebê-los aqui. Boa sorte nesse processo eleitoral que chega na reta final a todos vocês. E amanhã, a partir das 7h30, temos um novo encontro. A todos vocês, muito obrigado, viu, pela presença, pela participação. Esperamos que vocês tenham curtido esse trabalho que foi feito com muito carinho por todos. Boa noite e até mais.